Um aspecto fundamental a ter em conta quando estudamos os movimentos políticos mais extremistas das últimas décadas, ou seja, aqueles em que a violência é defendida explicitamente ou se envereda pela lógica de que os fins justificam os meios, é o facto de a política apresentar hoje um forte pendor identitário. Esse pendor identitário pode ser identificado em duas dimensões. A primeira dimensão relaciona-se com a era do individualismo exacerbado em que vivemos hoje e que transforma a intervenção no espaço público, ampliada pelos meios digitais, em intervenções marcadas pelo egotismo e pelo narcisismo. A segunda dimensão relaciona-se com um pendor tribal do identitarismo, ou seja, ao mesmo tempo que estamos mais individualistas, também tendemos a pensar mais na nossa pessoa como parte de um grupo, o que modifica radicalmente os termos pelos quais pensamos a política e a democracia. E como sempre acontece, tudo aconteceu nos anos 60 do século XX. Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo dos extremismos políticos. O primeiro exemplo de extremismo expressa bem aquela dupla dimensão e trata-se dos movimentos extremistas associados à identidade masculina e que têm vindo a ser conhecidos como o movimento incel, particularmente ligado à chamada manosfera. A sua classificação como extremismo de direita é problemática, mas é a classificação mais comumente feita no espaço público e pode ser justificada se considerarmos que são movimentos que surgem em reação a uma agenda radical feminista que é classificada inequivocamente à esquerda. Embora tivesse havido sempre resistência à luta pelos direitos das mulheres, desde logo no feminismo sufragista ou de primeira vaga, e muita resistência até de mulheres, foi o feminismo identitário dos anos 60 que gradualmente veio a construir uma narrativa que categoriza os homens como grupo enquanto opressores e dotados de uma natureza perversa, como é simbolizado pela expressão masculinidade tóxica. Uma narrativa deste tipo gera naturalmente uma contrarresposta igualmente tóxica e radical, que tem vindo a ser amplificada no meio digital, na tal manosfera, e que identifica a mulher, enquanto grupo, como um inimigo genérico dos homens. Há nesse mundo muito apelo à violência e como os homens mais jovens são particularmente suscetíveis a esse apelo, talvez não seja exatamente surpreendente que os jovens mais narcisistas e destituídos de empatia tenham decidido cometer atos de violência contra mulheres, mas não só, como forma de afirmar a sua masculinidade. Designa-se genericamente esses jovens como incels, diminutivo para celibatários involuntários, ou seja, jovens que queriam ter namoradas e, nomeadamente, ter relações sexuais com mulheres, mas consideram que as mulheres os excluem dessa possibilidade. Este tema recebeu especial atenção da opinião pública com Adolescência, uma série da Netflix que o primeiro-ministro britânico costuma chamar de forma confrangedora documentário. Na vida real, Elliot Rodger é considerado o herói deste movimento mais violento, mas aquilo que é chamado o seu manifesto é, na verdade, um conjunto muito incoerente de desabafos de um jovem extremamente desequilibrado. Um segundo exemplo de movimentos mais extremistas que se têm revelado especialmente apelativos para jovens são os movimentos que estão ligados à questão da identidade, neste caso racial, e que nos Estados Unidos se tem vindo a designar como de nativismo branco. Estes movimentos não são, mais uma vez, surpreendentes. O argumento identitário contém em si uma armadilha identitária, pois quando introduzimos na esfera política a identidade, seja ela racial ou sexual, forçamos a que todos se comecem a pensar de acordo com a sua identidade. O liberalismo tinha conseguido a incrível ficção de que nos pensássemos como neutros, sem cor, sem sexo, sem religião, sem cultura. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. E com todas as desvantagens que isso comporta. Mas quando saímos do paradigma liberal para o paradigma identitário, passamos a pensar politicamente através da nossa tribo e isso condena-nos a uma lógica política de conflito. Se o clima é de conflito, o apelo da violência torna-se mais forte e por isso têm crescido os movimentos que se aproximam, na verdade, de milícias,
ou seja, grupos paramilitares armados que funcionam à margem da lei. Nos Estados Unidos, os Proud Boys e os Oath Keepers são exemplos deste tipo de grupos e ambos estiveram envolvidos no assalto ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O terceiro exemplo de movimentos extremistas pode ser interpretado como um reflexo do anterior, mas no contexto europeu. Não é exatamente um nativismo branco, mas antes uma resposta nacional às dinâmicas de imigração que têm marcado a Europa, especialmente na última década. Varia muito de país para país. Muitas vezes usa-se a expressão populismo nacionalista ou extrema-direita para se referir a estes movimentos, mas como estas palavras têm sido usadas de forma pouco rigorosa, devemos identificar claramente onde é que está o problema. A verdade é que o facto de as populações votarem em partidos designados como populistas ou nacionalistas é absolutamente legítimo e não constitui em si um ato de violência. É a democracia a funcionar. O problema é que estes movimentos ou partidos acabam por conter nas suas franjas movimentos que têm uma relação mais fácil com a violência, digamos assim. Tradicionalmente, isso aconteceu em França com os chamados movimentos identitários. Mas como a reação democrática contra a imigração tem vindo a crescer, essas franjas têm também aumentado e em Portugal alguns desses grupos têm agora muita visibilidade e são grupos que tendem a ser facilmente mobilizados sempre que acontecem situações mais sensíveis com imigrantes ou comunidades imigrantes, como vimos recentemente em Espanha.